Uma coisa que me pega muito é que, tipo, no tênis, eu já vi várias. A gente começa a observar e ler e entender que cada um. Como é que a mente funciona das pessoas, né? Cara, tem diversos caras que, tipo assim, aconteceu alguma coisa, bum! O cara virou o bicho. Tipo assim, o cara gritou na arquibancada, pô. Aí o cara olha, parou de pensar no jogo, começou. Ah, é? Então, aí o cara ganhou confiança nisso. O Federer ele fala muito, tipo, tem umas pequenas. Uns turning points, assim, de tipo motivação que você precisa. Ou então, acertei 2 seguidos. Pô, agora eu vou. Os caras começam a fazer desafio, velho. É um bagulho muito louco, velho. Isso acontece no vôlei. Também, Muitas né? vezes eu lembro com o Gibe e o Serginho, 2 caras que eu aprendi muito, né? Foram 2 grandes referências pra mim. Talvez os 2, junto com o Murilo, assim, caras que na seleção foram muito importantes pra mim. As pessoas acham que, poxa, o Giba, talvez o maior jogador da história do Brasil, um dos maiores da história, né, do vôlei. O Giba não era o cara mais técnico do mundo. O Giba não era o cara, se eu não treino no dia a dia, você fala, cara, o cara tem a manchete perfeita, o cara... Agora, o lance do espírito... Enquanto ele mostrava pra ele que ele era um cara, né? O lance assim, Tanto que ele causava Irmão, medo, né? o quanto ele... Bruno, vem pra mim. Aí você fala, E assim, e não tinha assim, a bola tá mais ou menos, não tá... Não, relaxa, é minha. Tá boa essa. Entendeu? Então, assim, vai além. As pessoas acham que é só através da técnica, através de... E não. É o espírito, É o né, espírito, entendeu? E o que esses caras, eles conseguiram passar através disso, é por isso que os caras são diferentes. E não é só a parte... O Serginho, talvez eu tenha visto líberos tecnicamente melhores, mas o que ele impactava dentro de um time, ninguém fez. E o por tanto isso que ele é o que maior de todos os tempos. não oscilava, né? É. O cara mantém um nível assim, tipo. Era o tipo de cara que podia fugir do sistema, porque ele fugia do sistema pela leitura dele, ele estava Exato. fora do lugar, Não, se isso é você bizarro. olhar. Ele Então- está fora do lugar correto, E aí mas você- era onde a bola ia. Exatamente. E aí você percebe do que são feitos os grandes campeões mesmo. E aí eu falo, vai além só da parte técnica, Claro. vai além da parte tática. E esse É bagulho isso de- aqui, de é a confiança. coragem, é o quanto você impacta dentro do teu time, assim, em relação a... Cara, E isso traz o cara tá me confiança ajudando. pro companheiro, né, Exatamente. Bruno? Você olha pro É lado, o isso. cara tá babando, falando, dá em mim, que Eu vamos imagino junto. que você hoje deve ter uma cara diferente, tipo assim, até quando você tá no time, você pega um moleque novo que você fala, pô, esse moleque é pica e tal. Só que tem uns momentos que é tipo, igual, você jogou e ele errou, e você fala, pô, mano, eu errei. Esse detalhe você já deve ter Não, percebido tem que. inúmeras coisas, né, que a É. gente tenta, que ao longo dos anos, a liderança ela vai te Moldando. você moldando e assim, e o principal é você entender cada ser humano que tem atrás daquele jogador. Então assim, talvez seja, cara, o Gurja, eu vou xingar ele, vou desafiar ele vai pra dentro. Matheus, eu vou ter que, ei, relaxa e tal, a próxima melhor. Tranquilo, Pô, tá tudo o bem. cara acertou, eu vou passar. você é pica. Então, assim, você tem que entender isso, sabe? Eu acho que essa é uma outra grande ferramenta de o levantador, porque como ele é o cara que, entre aspas, é sempre o armador ali, o cara que tem que gerenciar isso. Distribui, né? Mas de um líder, entendeu? De entender quem ele tem, porque não é todo mundo igual. Entendeu? É um lance de gestão de pessoas. Gestão de pro pessoas, grupo. que é aí que tá. O esporte, ele vai... Gestão de pessoas, como você tem dentro de uma empresa, como você tem em todos os lugares. Então, assim, o esporte, ele vai te trazer isso também. Então, é onde o Serginho, é onde o Giba, onde esses caras também sempre foram E aí você trabalhou incríveis. com grandes líderes que você foi também absorvendo pequenas. Total. E é louco implantar essa filosofia para pessoa que tem uma importância mínima no grupo, mas que em algum momento aquela importância dele vai ser fundamental. No time em Campinas, há quanto tempo o Bandini sabe que ele vai entrar e ele precisa sacar, e ele entra e saca, e ele não tem uma vez que ele não quebra a recepção adversária. Então ele sabe que a função dele para a engrenagem é entrar e sacar bem. E basta, sacou? Se pensar num contexto geral do jogo, é pequeno, mas ele é fundamental para aquele momento. Então ele sabe da importância para aquela situação. E o vôlei é o esporte talvez o mais coletivo. Você depende um do outro, muito. Pra tudo, né? Pra tudo. E assim, aí eu falo, né, dentro do jogo, né, cada ação você depende de um bom passe ou de uma boa levantada pro cara atacar. A defesa depende de um bom bloqueio, né, de uma marcação boa. Então tudo isso, né, você depende muito um do outro. E é lógico, nos treinamentos, em relação a tudo, um cara do banco que vem só pra... Mas que no dia a dia a gente tinha... Eu gosto de fazer sempre as últimas... O cara talvez ele entrou muito pouco. Mas um cara que todos os dias, com um sorriso no rosto, brincando, dando um apoio diferente que o time precisa,
entendeu? Ou um outro cara que... Combatendo com o time titular, porque se não tivesse exatamente. combate do Mas, suplente assim, com o titular... E eu acho que isso é uma das coisas que são principais para grupos que querem vencer. Aquele time do Brasil, né, o maior, e a gente conseguiu depois levar isso, é que todos se sentiam realmente parte daquilo. O sentimento, o senso de pertencimento é muito forte, sabe? Então, assim, você sabe que em algum momento o cara do banco que, poxa, ele vai fazer a diferença. Seja no dia a dia no treino, seja para dar um saque, um bloqueio, ou o cara que vai ser o protagonista, o cara que vai jogar mais tempo. Mas sempre foi o grupo acima de um individual. E aí é onde tudo realmente vale a pena no esporte, para mim. Porque são essas as vitórias que contam. O William, no jogo contra o William Levantador, o Mago. no jogo contra a Argentina, quartas de final, ele jogou um lance, ele pega 24-23, uma largada de segundo do Decheco, faz uma defesa que a gente ganha o jogo. Aí tem uma foto nossa, eu, ele e o Serginho, assim, até hoje eu tenho um quadro dela. Você mostra, cara, o cara jogou um ponto. O ponto mais importante, não da Olimpíada, mas talvez... Pra continuidade pra dela. continuidade dela, É. o cara jogou um ponto. Botou ela pra cima, Ou ela não o caiu. ponto, né? Ou Depende ponto. do ponto de vista. Então, assim... É aquilo, se ganha, pode ter sido o ponto, senão... Então, assim, cara, é por isso que eu falo, é muito coletivo e esse senso de pertencimento, ele é fundamental para os grupos que querem realmente vencer e deixar O cara era reserva, o marcas. apelido dele era Mago. Ó, cara, Exatamente. Nossa. começa por aí, né? E Tóquio, Chapa? Tóquio machucou tanto quanto? Tóquio era uma Olimpíada que o time tava voando. A gente, um mês antes, a gente tinha vencido a Liga das Nações, jogando muito bem. O time tava, digamos, todos no auge, digamos, Redondo. tanto físico quanto técnico, né? O Wallace voando, aí você tinha no banco um Alan que, poxa, tinha sido o melhor jogador da Copa do Mundo em 2019. Você tinha o Leal e o Lucarelli voando, só que no banco você tinha Douglas e Borges Nossa, bizarro. voando. Não, isso não era bizarro. Aí Lucão, Maurício Souza, Isaac. Eu e Cachopa, o Cachopa já cada vez mais experiente também. O Thales, assim, o time... Cara, a gente ganhou a Liga das Nações com o time rodando, a gente bem pra caramba. E um mês depois, você fazendo uma Olimpíada dentro do... né, ganhamos dos Estados Unidos, ganhamos da França, perdemos pra Rússia, ganhamos da Argentina, ganhamos da Tunísia, chega quartas de final, ganhamos do Japão, semifinal 1-1, ganhando bem o terceiro set. Aí é o momento do jogo. Aí eu falo... É o 2014 lá. É o aquela 2015, fita. né? 21-15, que a gente teve as chances, os caras começam a defender umas bolas impossíveis e a gente vai, perde o terceiro, perde o quarto 25-23, tem 2 dias, né? E aí perde pra Argentina o terceiro e quarto, 15-13, o tie-break. Ali, ele foi uma frustração grande, cara, porque aquele time tinha condição total de ganhar. Eu acho que esse é o grande, vou falar, vacilo. Se eu falo assim, vacilo assim, mas a derrota que, poxa, cara, aquele time tinha tudo pra chegar em mais uma final, vencer ou não, a gente sabe que depende também de poucas coisas, mas era um time que tinha tudo. A final seria contra quem? França. França mesmo. É. Que já tinham ganhado. Que a gente já ganha Olha e a que gente, a gente já ganhou deles na semifinal da Liga das Nações, era um time que sofria com a gente também. Essa Liga das Nações foi a bolha... A bolha, É. em Rimini, que a gente atropela França e Polônia semifinal e final. Sim. E aí, um mês depois, a gente fica sem a medalha e aí... Esse é o amargor, né, Esse cara? é o amargor. E aí você, assim... E aí é outra coisa. É uma Olimpíada difícil, porque é uma Olimpíada sem público. Sim. É uma Olimpíada onde tinham várias restrições lá Postergada dentro. um ano. Postergada um ano. E aí várias restrições dentro. E a primeira digital. A primeira das redes sociais. A gente, de alguma maneira, se deixou levar demais por aquilo, sabe? Isso que eu ia falar. Porque você não podia... Você tinha várias restrições. Cara, eu lembro na Olimpíada do Rio, a galera, pegava a bicicleta para dar uma volta na Vila Olímpica, entendeu? Ia lá no refeitório, a gente ficava lá conversando depois. Poxa, só vendo gente passar. Pô, sei lá, o Bolt passou aqui, o Phelps passou ali, a gente, na mesona, todo Se mundo... amarrando O Bruno naquilo, né? passou ali, Curtindo, cara. sabe? Coisas assim, que, poxa, Londres é a mesma coisa. E aí ali você não tinha, você não podia, você não tinha área de convivência, sabe? Eu acho que a gente, de alguma maneira, essa Olimpíada de Tóquio foi difícil, cara. Foi, sabe, complicada. E aí você sai de lá ainda sem a medalha que aquele time tinha condições de. Foi um baque, cara. Foi um choque grande. Assim, sofri para voltar. E aí você também... Aí, pô, não serve mais. Entendeu? Um mês depois, não serve mais, começa acabou. A sangrar, né? Aí é que sangra. O Brasil, E aí, meu irmão, e você tá... Cara, você teve um passo ali de mais uma medalha e tal. Você e fala, aquele time caralho, já- ganhei de todo mundo um mês antes e é tipo... Mas esporte, foi ali, né? ali foi muito frustrante, assim. E aí no ano seguinte teve o Mundial, né, 2022.
E eu lembro que a gente perde 15-13 pra Polônia semi. E aí, acabou o jogo, eu lembro do Lucarelli tinha machucado no quarto set. A galera ainda meio triste no vestiário, o Lucão entra e fala assim, ó, eu não vou sentir a mesma dor que eu senti lá em Tóquio 1 ano atrás, quando a gente perde o bronze. Amanhã a gente volta aqui, a gente vai ter que matar os caras desde o primeiro ponto, que a gente faz o terceiro e quarto com a Eslovênia. A gente começa mal e tal, a gente vira o jogo, ganha 3-1. E aí é um bronze que assim, você fala, cara, porra. Terminei vencendo. Né? Voltamos, voltamos, forte. entendeu? Você fala, poxa, E que louco saber, partiu do Lucão. Do Lucão, isso. Que louco. Foi muito forte ali, sabe? Eu lembro de alguém chorando, tinha acabado de perder a semifinal, 15-13 pra Polônia. Depois que lá na Polônia. perdeu Tóquio. Cara, e emocional. aí a gente, no dia seguinte... E teve o caso do Renan também, né? O Renan, na Olimpíada de Tóquio, tinha acabado de sair do Covid, né? Então foi um momento... E que foi também, se pá, o mais questionado de tudo, Cara, né? ele fez... Cara, eu vou te falar... Exato. E assim... E ali foi um sofrimento grande pra ele. Porque assim, ali o peso ficou muito grande. Quando a gente perde, a gente não ganha uma medalha olímpica, o peso fica muito grande. Entendeu? Ele tinha tido bons resultados. A gente tinha sido vice-campeão em 2017, campeão da Liga das Nações, campeão da Copa do Mundo em 2019, campeão da Copa dos Campeões, campeões sul-americanos, né? 17 e 19. Mas é referência e comparação, né? Toda hora. Entendeu? Foda. E aí o cara... E a pressão ficou grande. Ficou nele, ficou no grupo. Mas E aí o Mundial, o bronze, só que aí o 23 e 24 foi difícil. Abaixo. Foi difícil. E aí e a vaga olímpica vindo num pré-olímpico, tipo assim, lavei a alma, rapaziada, missão cumprida, segue o baile. Porque é pesado pra um cara que referência mundial, um dos maiores da história dentro da quadra, passar por isso, né, cara? Ser tão questionado por um público assistindo dentro de um maracanãzinho, Sempre tem que ser sacou? um lance básico pro Brasil, né? maldosos. Isso que foda. Isso O cara não merecia, sinceramente. Claro, assim, eu aprendi que eu tive, graças a Deus, na minha vida, vários treinadores. Todos eles foram fundamentais, assim, pro meu crescimento, pra minha evolução. Sou grato a todos. E eu acho que o atleta, ele tem que entender, né, os treinadores, assim. A gente muitas vezes fala, pô, esse cara é bom nisso, aquele cara é bom... É normal. Nós temos as nossas limitações, as nossas qualidades, Como que a gente vai conseguir tirar o melhor, extrair o melhor de cada um, entendeu? Sim. E o Renan era um cara, muito bom, cara. Uma gestão de grupo muito boa, sabe? Um cara que trabalhou muito bem, assim, em relação ao nosso dia a dia. Ele foi muito na linha do que já tinha antes, né? Cercado de bons treinadores. Então, é lógico. E era normal ele vir com uma peça desconfiada dele depois de todo mundo que veio antes dele. Porque é foda, porque eu falo isso. Eu falei pras meninas também, eu falei, cara, a culpa da Gabi ela pegar no pé é de vocês. Porque eu falei, pô, vocês ganharam as duas e a gente achou que, porra, é aquilo ali. A régua virou aquela. E é vocês a mesma coisa, velho. Foram 16 anos. Né? E na verdade, sim, aí o que eu falo, até 21, cara, Tóquio tava ali. Se a gente faz mais uma final olímpica, você fala assim, cara. São 5 seguidas. Seriam 5 finais olímpicas seguidas e 6 mundiais de pódio consecutivos. E sem perder a Olimpíada em casa, porque se perder... Ganhando em casa. Então, assim, você fala, velho, é muito foda, grande. Pô, é muito, entendeu? É muita coisa, cara. Sabe? É muita coisa. Então a gente tem que E tem saber que falar, dar valor. E tem que falar, porque a galera não lembra. E assim, aí eu falo, essa mesma geração que ganhou, ela perdeu antes também. O Brasil perdeu em 96, o Brasil perdeu em 2000. Não, você perdeu 2 até você ganhar a Olimpíada, por exemplo. Mas assim, os caras perderam em quartas de final. 96, 2000, entendeu? Mundial não foram pro pódio em 98, entendeu? Não foram pro pódio em 94. Então assim, ganhou em 92, mas passou um perrengue também. E assim, o esporte ele é isso. Você tem que entender. As gerações elas vão sendo moldadas, São ciclos, né, mano? são ciclos. E assim, é lógico que frustra. A gente se incomoda de não, poxa, cair nas quartas de final da Olimpíada, entendeu? Poxa, lógico que frustra. Mas a gente tem que entender que é um processo agora, sabe? Essa renovação e vai ter que ter paciência. Essa paciência, ela vai ser fundamental para todos. E o lance do imediatismo também cai aí, né? Porque pô, você cobra uma renovação, mas você cobra junto dessa renovação um resultado num cenário que é cada vez mais equilibrado. Pera lá, o que você quer? Né? E ao longo dos anos, foi isso. Eu acho que o Renan muitas vezes sofreu porque não quer saber.
Ok, aí você perde um jogo da Liga das Nações. Pô, a Itália mandou time B e C, perdeu durante não sei quantos anos, até os caras conseguirem uma geração Tá cascudo. que tá cascuda. Mas os caras souberam sofrer. Aqui a gente não... É Não muito tem esse tempo, imediatista. né? A gente É. precisa ter Não, um sabe? pouco de paciência. Nós também, tá? Ah. Eu me incluo nisso porque eu também sou... Eu quero resultado. Quer ganhar, entendeu? pô, Eu sou competitivo e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter do lado, cara, eu tenho que Tem ter que ter o paciência. que puxa, é.